Olá a todos, vamos fazer Economia em Ação hoje e o tema é o comentário, né? Como sempre estou fazendo sempre o comentário diário, expectativas de longo e curto prazo. O que eu quero apontar aqui para as senhoras e para os senhores foi motivado pela downgrade de todos os países, de vários países da zona do euro pela Standard & Poor's na sexta-feira, gerou pânico, a bolsa aqui caiu 1,30%. Bem, eu só quero colocar algumas coisas em ponderação, né? Bem, primeiro vamos para os dados aqui, que eu acho que vale a pena colocar. Bem, o que eu fiz aqui é o seguinte, né, nesse gráfico aqui. Eu peguei o rating, né, pela Standard & Poor's de vários países, alguns na verdade, só 6 países, entre eles o Brasil. E nesse rating eu tentei pegar alguns preços sobre esse ativo. Bem, o que uma agência de classificação de risco faz, né? Ela avalia os fundamentos de uma dada economia, ou pode ser outro ativo, né? No caso, estou falando de risco de soberanos, né? Ou seja, dos países, de tal sorte que a gente tem aí uma percepção correta dos desdobramentos desse ativo no longo prazo, ou seja, se esse ativo pode dar lucro ou não no longo prazo. Eles performam uma análise muito parecida com o que se faz com a empresa, né? O que a gente sabe se um país vai pagar ou não a dívida que ele tem, ou o risco dele, ou a classificação de risco dele, na medida da geração de caixa dele. Essa geração de caixa é determinada pela arrecadação, no caso de governos, né? Então, no caso da Europa, foi rebaixado alguns países. Tinha que ser rebaixado mesmo, né? Você está fazendo um ajuste recessivo na economia europeia, através de um aperto fiscal. Esse aperto fiscal está fazendo já a economia desacelerar, ou desacelerar, a arrecadação diminui e aí você não tem muito como ajudar depois. Como eu disse, isso daí já foi precificado. Mas o que eu queria apontar é uma questão da seguinte ordem. O mercado, bem, só para falar aqui do gráfico. Então temos a Alemanha com AAA ainda, Estados Unidos e França com AA+, Itália com BBB+, e México e Brasil com BBB. Bem, em azul a gente vê a taxa de juros praticado dos títulos de 3 anos, e em vermelho a gente vê o CDS, que é a medida de risco, ou o seguro de risco de um país quebrar. Estou pegando o CDS de 5 anos. Repara, por exemplo, olha que curioso. A França, que é AA+, tem um CDS que é maior do que o do Brasil e do México, que tem, na verdade, um rate bem pior do que da França. Então, como se explica? Na verdade, a gente está num momento que tem o conjunto das expectativas de curto prazo estão muito bagunçadas. Então, enquanto essas variáveis aqui, o rating está tentando falar do longo prazo, as de curto prazo estão oscilando de forma bastante descolada, talvez, dos fundamentos, né? E aqui em azul a gente tem a taxa de juros curta. No caso, eu peguei o yield, que é a taxa de juros, de um título de 3 anos de cada um dos países. Peguei o contrato genérico, né, para facilitar aí, né, o raciocínio pela Bloomberg. Repara, por exemplo, os Estados Unidos tem um AA+, a Alemanha tem AAA. Enquanto os Estados Unidos financia 0,34, a Alemanha se financia 0,36. Ou seja, a Alemanha, que tem um rating melhor, está se financiando mais caro. O motivo disso é porque todo mundo está colocando dinheiro nos Estados Unidos porque tem risco menor. Apesar da agência de classificação de risco falar que no longo prazo é pior do que a Alemanha. Então, essas percepções de longo prazo não casam necessariamente com as percepções de curto prazo. E eu coloquei aqui do Brasil também, que apesar de ter um CDS melhor do que, por exemplo, da França, a taxa de juros não tem nem comparação aqui no Brasil. Isso daí é um caso quase perdido quando se fala em relação aos juros no Brasil. Mas por que isso acontece? Porque os mercados acionários, os mercados de capitais, eles, na verdade, eles são um elemento, na verdade, enfim, é meio complicado falar, mas eles são um elemento que trazem, em alguns momentos, benefícios, né, para o grau de investimento da economia, né? Ele favorece que os recursos sejam canalizados a projetos de investimentos produtivos, propriamente ditos, no curto prazo para ser transferido para o longo prazo. Então, eles fazem esse afunilamento de investimentos que podem conduzir a crescimento econômico. Mas, na verdade, né, e aí eu até peguei uma citação do Keynes, né, os investidores profissionais em bolsa não estão interessados, de fato, na expectativa de longo prazo, mas sim no conjunto das opiniões médias do mercado num horizonte mais curto de tempo. Então, na verdade, o investidor profissional ele não está muito interessado, investidor profissional em bolsa, né? Ele não está muito interessado se uma empresa X vai ter lucro lá na frente, mas sim se
vai ter alguma alteração significativa nas opiniões médias das pessoas a respeito daquele ativo, né? Então, vamos supor uma empresa X, né? Vamos supor que o preço dela está 25 hoje, mas que os fundamentos indicam que ela vai estar a 30 daqui a 5 anos. Se o mercado acha que está 20, que vale 20, não vale a pena comprar nem por 25. Então, é esse que é o problema, né, do jogo da Bolsa, né? Que não deixa de ser uma espécie de jogo entre os participantes, é óbvio que é. Né? Essa dimensão que faz a gente ficar tão mal visto pela sociedade, mas é assim mesmo que funciona, não tem como fugir disso. Então, só resumindo o raciocínio, essas mudanças que a S&P fez não valem de nada, na minha opinião. Não vão ter, tiveram impacto na sexta-feira, não vão ter mais impacto, vão ser absorvidos. Não, porque as agências de classificação de risco, na minha opinião, estão bastante sendo bastante divulgadas, sem moral, no final das contas, por uma série de razões. Então, é isso que a gente tem que observar, esse jogo no curto prazo. Jogo no curto prazo de expectativa de longo prazo. Expectativa de longo prazo não necessariamente forma preço no curto prazo, porque o jogo é entre os investidores o tempo todo para ganhar no horizonte mais curto. Bem, esse foi a Economia em Ação hoje, que eu tentei discutir um pouco alguns elementos de expectativa a longo prazo versus curto prazo, usando Keynes. Dê uma olhada no texto. Eu não coloquei aqui a referência, coloquei Keynes, 1936, página 129. É no Teoria Geral, né? Não coloquei no documento. Mas é a Teoria Geral do emprego, moeda e juros, juro e moeda, desculpa, que, enfim, a obra principal do Keynes, vale a pena dar uma lida. Bem, são esses os comentários e qualquer dúvida, contato comigo. É isso, uma boa tarde e ótimos negócios a todos. Até.